Começando mais uma live aqui, a sexta-feira, ao meio-dia. E para mim é uma alegria muito grande ter você sempre me acompanhando aqui nessas lives que tenham feito. E para quem não sabe, eu faço lives toda sexta-feira, meio-dia, e essas lives são voltadas para a família. Todo mês eu tiro um tema especial para estar falando sobre família. E porque é a minha área, né? Eu sou psicóloga há 25 anos e a área que eu me especializei, procurei estudar mais, me formar, conhecer, foi a área de família. Então, eu acredito muito nesse trabalho com família, é um valor que eu tenho, né? Vida pessoal e profissional, e eu acredito muito na prevenção. Eu acredito que uma das coisas que mais faz as pessoas terem as suas dificuldades, terem problemas na família, muitas vezes é falta de conhecimento, de prevenção. Então, é esse o trabalho que eu tenho tentado e buscando realizar aqui no meu consultório. E com essas lives, né? Fazendo um trabalho aí muito importante de prevenção às famílias, trazendo esse conhecimento, trazendo dicas, orientações, coisas que, se as pessoas forem seguindo, vão evitar muitos problemas, né, que fazem procurar aí ajuda profissional. Mas tem famílias que já estão em uma fase de procurar ajuda profissional. Então, o meu trabalho ele é voltado a atender as famílias. E como eu tenho falado de família, esse mês, cada mês eu tiro um tema. E esse mês de fevereiro eu quis abordar mais o tema de escolar, retorno escolar, volta às aulas, que é uma grande preocupação das famílias. E hoje eu quis, né, trazer um tema assim muito diferente para a maioria das pessoas aqui que eu convivo, pelo menos os que eu atendo, né? E me chamou a atenção esse tema. E aí, por que eu escolhi esse tema do homeschooling? Tudo começou com uma família que eu atendi. Atendi uma família que realizava, né, o trabalho do homeschooling. Eu fiquei encantada com a dinâmica, com a forma como a família lida, a forma como eles educavam os filhos, ensinavam, e aí daí veio o meu interesse, né? E dentro desse mês de fevereiro que estamos falando do retorno escolar, é um tema importante a ser falado aqui. E nada melhor do que a gente conversar e entendem. Por isso eu convidei um casal muito especial, né, que são pais homeschooling, que tem muita experiência, e eles vão estar aqui entrevistando, conversando comigo sobre esse assunto. Bem-vindos! Bem-vindos, Diego. Tudo bem? Bom dia, boa tarde para quem já almoçou, tudo bem? Quero agradecer, né, a presença aqui no meu consultório, porque eu faço a live daqui do meu consultório, é como se eu estivesse abrindo esse espaço para todos vocês. E quero desde já agradecer a presença de vocês, e vocês trarão muito conhecimento aqui para a gente, tanto para mim, como para todas as pessoas que estão aqui, as que vão assistir depois, as que vão acompanhar. E eu quero de primeiro aqui já apresentar vocês, e aí a gente já começar com esse bate-papo para aproveitar bastante vocês. Eu quero apresentar o Diego e a Patrícia. Os dois são cristãos, católicos, são casados, têm 6 filhos lindos. Eles vão falar depois aí dos filhos. E são pais homeschoolers já há 10 anos. O Diego, ele é presidente da Associação de Famílias Educadoras de Santa Catarina, e ele também faz parte como membro da comissão de liderança que faz pesquisa de homeschooling para a América Latina. E também ele faz parte, como membro, né, da diretoria da Associação Nacional de Educação Domiciliar. E a Patrícia também, né, vamos dizer, é co-fundadora também, né, junto com ele da associação, participa, né, não tem como não participar. Ela também é cofundadora de um grupo de apoio às mães e também é proprietária da empresa Educando para o Céu, que é um trabalho de homeschooling, né, e é católico, né, porque é a crença deles, né, então isso faz parte da vida da gente, né. E eu quero dar boas-vindas a vocês, né, de estarem aqui com tanta
compromisso, principalmente no horário de meio-dia, com 6 filhos, cheio de compromisso, né? Tirar um tempinho aqui para falar para a gente, eu agradeço muito. Eu quero já dizer, gente, que às vezes o sinal aí oscila, às vezes a gente está falando, a nossa voz vai ficando grossa, mas é assim mesmo, viu, gente? Fiquem tranquilos. O importante é o conteúdo e o que a gente vai estar conversando aqui, tá bom? Então, eu quero começar aqui, né, para vocês, conversando aqui, dar um retorno aqui para a gente, falando um pouquinho sobre o que é homeschooling, né? Eu acho que isso tem muita gente aqui que conhece, mas tem muita gente que às vezes não sabe. Eu gostaria que vocês, de forma resumida, tanto o Diego como a Patrícia, um dos dois, pudessem falar para a gente, né, dessa história do homeschooling, como começou, para contextualizar aqui todo mundo. Ótimo. Muito obrigada, doutora Ana, por este convite, né? Estamos muito honrados. Queremos colaborar com todas as famílias, todos que estão aí nos escutando. É um tema muito precioso para nós, né? O homeschooling se tornou nosso estilo de vida, nossa vida aí há mais de 11 anos já. Então, para muitos que às vezes não sabem, às vezes é um termo novo, né? Homeschooling, mas aqui no Brasil nós chamamos de educação domiciliar, ou ensino em casa, né? Onde que nós educamos os nossos filhos no lar e eles não vão para uma escola tradicional. Nós organizamos tudo em casa, planejamento, currículos, os materiais, se precisa de um professor, então a gente faz isso tudo em casa. Então, para que todos compreendam a realidade do homeschooling no Brasil. Já são muitos anos, né? A gente agora, né, dos últimos anos que ficou mais na mídia, mas são muitos anos já que o homeschooling existe no Brasil. Né? Se para vocês terem uma ideia, só projetos de leis, questões tramitando aí, são mais de 30 anos. Nós já conhecemos famílias que já é a segunda geração de homeschooling, ou seja, os pais fizeram homeschooling, agora os filhos fazem homeschooling, os netos estão em homeschooling, então é muitos anos, então para muitas pessoas pode ser novo, mas no Brasil essa realidade existe já há muitas décadas, né? Então, o homeschooling, né, vou chamar aqui de educação domiciliar, é essa realidade onde que as famílias, o pai, a mãe, né, a família em si, assume esse protagonismo, onde ela assume esse grave dever de educar os seus filhos também em casa, além de toda a instrução moral, né, e toda essa instrução, às vezes, religiosa, também essa instrução intelectual para as crianças, então fazendo toda essa organização. Como a senhora mesmo colocou, nós somos os fundadores, né, de uma associação, então ali nas associações as famílias vão ter todas as orientações mais seguras sobre como iniciar, como fazer, todo o apoio de outras famílias, né? Nós temos também um grupo de apoio de famílias aqui em Santa Catarina, que é muito grande. Então, ali nós se apoiamos, trocamos experiências, as crianças brincam, fazemos atividades, feiras literárias, feira de ciências, então é uma rede muito grande. Isso falando, né, da nossa realidade presencial de Santa Catarina, mas essa realidade existe em vários estados do Brasil. Né? Então, é uma realidade que vem crescendo muito, principalmente depois do ano de 2020, o homeschooling cresceu mais de 200%. Né? As famílias começaram a ver essa possibilidade aqui no Brasil, entender, né, e começaram a praticar. A gente sempre gosta de dizer que o homeschooling ele é um chamado. Né? A gente sabe que todas as famílias têm a sua realidade, cada família é única, cada filho é único, mas o homeschooling é um chamado para essas famílias que têm esse desejo de se sacrificar muitas vezes para poder realmente se organizar, para poder realmente instruir os seus filhos em casa. Então é um chamado muito lindo que muitas famílias estão tendo e estão se dedicando aos seus filhos, e isso a gente acompanha aí, né, muitas famílias ao longo desses anos, e educamos os nossos filhos, né, nessa realidade. Hoje nós já temos um filho formado, vamos dizer assim, no homeschooling, que é o Igor, nosso filho mais velho. Ele tem 17 anos, então ele já concluiu o ensino médio. Agora a gente só está naquela burocracia final, né, para ele ter os certificados. Mas agora ele já tem ali a sua vivência. Então ele estudou, né, foi alfabetizado em casa, fez toda a organização no lar e hoje ele já concluiu, vamos dizer assim, o homeschooling com ele, né? E nós temos os outros, porque como a senhora falou, nós temos 6 aqui.
Então, nós temos a Kiara, que é a nossa princesinha aí, ela vai fazer agora em junho 14 anos, ela está com 13 anos. E também ela também nunca foi à escola, sempre foi ensinada em casa, ela foi alfabetizada em casa, teve toda um percurso no lar. Depois vem o Thomas, que tem 11 anos. Depois nós temos um pequenininho aí, que é o Felipe, que tem 5 anos. O José com 3 e o caçulinha, que é o nosso Francesco Pio, que tem 1 aninho. Então, são essas 6 por enquanto que nós temos e nós se organizamos em casa, né? Que legal! E vocês dão, né? Então, vocês conhecem tanto da prática como da teoria. Muito bom. Em diferentes idades, vocês vão estar cheios de experiências. E eu queria que vocês falassem também um pouquinho a respeito do que traz, né, essa educação em casa, o que tem de benefício, o que é de desafio mesmo, as dificuldades, para a gente saber o que tem de facilidade, de dificuldade, o que traz de benefício, né? Porque muitos pais estão acostumados com a educação tradicional nas escolas. O que vocês têm a nos dizer assim do benefício, né, que traz para as famílias, para os alunos? Bem, um dos principais benefícios que o homeschooling traz é para os pais, né? Principalmente para os pais. Às vezes, e muitas vezes, até mais do que para as próprias crianças, né? Isso por experiência própria. O homeschooling, como a Patrícia já comentou, é um estilo de vida. Então, exige de nós pais uma conversão de vida, uma mudança de rumo em nossas vidas, né? E principalmente para apontarmos para a nossa família. Então, só o fato de olharmos com esse olhar, né, primordial para já nos faz despertar imensos valores que muitas vezes, na correria do dia a dia, com tantas e tantas informações, com tantos e tantos problemas para resolver, a gente acaba não percebendo. Então, a gente acaba olhando com outros olhos para as nossas famílias e acabamos escolhendo melhor as nossas prioridades. Então, é natural essa mudança de vida, que o homeschooling se torne um estilo de vida dessa família, né, que opta pela educação domiciliar. E a gente vai se aproximando muito daquilo que já é natural, porque o homeschooling, né, um termo norte-americano que é utilizado no mundo todo, mas eu também gosto muito do termo educação familiar, porque está inteiramente ligada à natureza da própria família. O homeschooling existe desde que o mundo é mundo, né? Porque a família foi a primeira instituição criada, né? Depois que veio o Estado, depois que veio muito depois, recentemente, aí nos Estados Unidos, cerca de 2 séculos, as escolas organizadas de forma compulsória não tem nem 2 séculos nos Estados Unidos. No Brasil, essa escola obrigatória, compulsória, não tem nem 100 anos, né? Tem 90 anos. Foi em 1934 que foi implantada, né, essa escola obrigatória. Então, a escola é uma novidade para a história da humanidade. As crianças sempre foram educadas em casa. Então, é algo natural. Então, a gente se aproxima daquilo que já é natural. Então, a gente começa a olhar tudo de outra forma. E, assim, dar mais valor às nossas crianças, né? E, principalmente, não apenas olhar como um direito nosso de educar os nossos filhos em casa, mas como uma gravíssima obrigação, primeiramente perante Deus, que nos confiou essas almas para educar, e depois perante a sociedade. É uma gravíssima obrigação de todos os pais educar os seus filhos, educar e criar os seus filhos. Então, nós assumimos essa gravíssima obrigação de educar os nossos filhos e optamos por, realmente, é um ato de amor, porque exige muita renúncia, exige muita conversão de vida para se adaptar a educá-los em casa. Então, um dos principais benefícios é essa questão dos pais. Tem o Dr. Thomas Edison, ele é um PhD norte-americano, ele fala no prefácio do livro Homeschooling Católico, da doutora Mary Clark, que o homeschooling ajuda aos pais a se tornarem uma versão melhor de si mesmo, porque aquele que mais aprende é aquele que ensina. E os pais, na educação domiciliar, eles têm que aprender muito para poder ensinar. Todos nós passamos, basicamente, voltamos lá no zero, aprender a ser realfabetizados muitas vezes. Porque a gente vê que nós carregamos muitas mazelas que
trazemos da instrução e da formação que tivemos no ambiente escolar. Então, a gente não quer, a ideia assim, quando a gente se pergunta, né, o que queremos dar de melhor para os nossos filhos, né? Tem muitos que querem dar uma vida confortável, né, uma vida, assim, materialmente muito boa, luxo, etc., né, viagens. A minha preocupação enquanto pai é dar a melhor educação para os meus filhos. Então, a educação domiciliar, ela é, né, é uma opção, né? Isso tem que ficar muito claro para todos, né? Educar os filhos é obrigação de todos os pais, mas a educação domiciliar, o homeschooling, ele é uma opção de como você vai vivenciar e vai aplicar essa educação aos seus filhos. Então, nós optamos por essa opção de educar os nossos filhos em casa para dar a melhor educação possível a eles. Então, essa é a nossa convicção hoje por homeschooling, né? Assim, não é apenas porque as escolas no Brasil estão maus, assim, vai mal no PISA, vai mal, né, nos exames internacionais da OCDE, por exemplo. Então, nós não é só por esse argumento utilitarista que o Brasil está lá em últimos lugares na qualidade de instrução, de ensino. Mesmo que o Brasil tivesse em primeiro lugar na questão de instrução do PISA, mesmo que tivesse em primeiro, que nós tivéssemos excelentes escolas seguras, com excelentes professores, com excelente assim, ambiente educacional, independente, a nossa opção seria pelo homeschooling, porque não é uma questão utilitarista, é uma questão que vai além, é uma questão de liberdade e de primazia de escolha dos pais na educação dos seus filhos. Então, os benefícios já começam pelos pais e as crianças, ao crescerem num ambiente saudável, onde que a família vai se estruturando, os pais vão buscando se aprender, as crianças vão crescendo num ambiente saudável, né? E tudo se torna educação, tudo se torna aprendizagem. Então, o processo educacional e de aprendizagem se torna 24 horas por dia. Até dormindo, eles vão sonhar com aquilo que eles estavam aprendendo. Então, realmente é uma maravilha para todos. E que bem melhor para a nação, para a nossa pátria, do que crianças bem educadas, cidadãos bem formados. Então, todo mundo só tem a ganhar quando uma criança é bem educada, porque afinal é para isso que todas as instituições existem, né? Para cuidar principalmente do tesouro da nossa pátria, que são as nossas crianças, né? E os pais fazendo bem esse trabalho, aí os benefícios são imensos para toda a sociedade. Muito bem. E as coisas assim que as pessoas geralmente perguntam do difícil, principalmente hoje em dia, que tem muitos pais, né? Eu, como terapeuta familiar, eu vejo que tem muitos pais com essa dificuldade de dar essa atenção, de ter esse esmero, de ter esse cuidado com os filhos, com a família. Diante disso, o que vocês acham assim que é difícil na educação domiciliar? O que vocês diriam, né, como desafio, que é o desafio? Certo. Bom, primeiramente, quem opta pelo homeschooling, pela educação domiciliar, é o desescolarizar, né? Desescolarizar a mente, porque é uma forma de aprendizagem totalmente diferente. A gente não consegue trazer a instituição escolar, que é aquele sistema escolar dentro de casa. Então, eu vejo que o primeiro desafio das famílias é desescolarizar, é tirar da mente mesmo aquele processo de caixinhas que existe na escola, né? Que são seriados, aquele ano, as etapas, aquela forma que é trabalhada numa instituição, numa escola. Em casa é totalmente diferente, né? Então, os desafios são a mãe, o pai, se organizarem com uma rotina, com horários definidos, como que vão instruir as crianças, se vai ser no período da manhã, se vai ser no período da tarde. Então, esse processo de desescolarizar vai para um processo de disciplina, né, de organização, de ela poder se formar para poder se organizar pedagogicamente, né? Às vezes eu sei e eu entendo porque eu trabalho como consultora, né? Faço consultorias aí às famílias e muitas vezes o medo, a angústia, a ansiedade das mães é aquela famosa pergunta: será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir trazer essa instrução para os meus filhos com qualidade? Porque a gente sabe que todos os pais têm essa preocupação, né? De dar a melhor instrução.
né? Por isso que às vezes as famílias vão lá, fazem pesquisa e escolhem a melhor instituição, né, escolar, se é pública, se é particular, como são os professores, e a gente também tem esse cuidado dentro do homeschooling, né? Como que eu vou me organizar? Que currículo eu vou adotar? Que método eu vou adotar para minha família? Então, essas são as primeiras questões que envolvem a família nesse início. E claro, geralmente é a mãe que está mais com as crianças em casa. Então, um desafio maior é para as mães nessa organização, né? Então, geralmente o pai é o provedor, ele vai ter um trabalho fora, ele vai ter toda essa organização de prover o lar, e às vezes as mães vão abdicar, às vezes, de um trabalho, para poder ficar sendo do lar, para estar com as crianças, ou às vezes os pais vão se organizar para os dois que trabalham, mas eles podem então, alternar horários para ficar com as crianças. Então, cada família ela vai olhar para a sua realidade e vai dizer como que a gente vai se organizar, como que nós vamos fazer. Isso também depende também de quantas crianças. Às vezes é um filho, às vezes é dois, às vezes é três, é quatro. Então, vai depender muito desses desafios do cotidiano. Então, o maior desafio para as mães é, primeiramente, se estruturar, olhar para a sua realidade, ter esse chamado de ver o que eu consigo, até onde eu posso, quais são as minhas prioridades. Será que aqui nesse ponto eu vou precisar de ajuda de um profissional, por exemplo, em matemática? Tudo bem. E assim a família vai se organizando, porque às vezes as mães pensam, nossa, mas se eu for fazer educação domiciliar, eu preciso saber tudo, eu preciso dar todas as matérias, eu preciso me organizar, mas daí eu não tenho essa formação de todas as disciplinas. Bom, não precisa. Olha só, o homeschooling é essa liberdade educacional. Então, nós podemos usar de vários meios, principalmente dos grupos, né, grupos de apoio de famílias, a própria associação que pode dar uma instrução pedagógica para a família, por exemplo, oferecendo um trabalho pedagógico de um diagnóstico, de um professor, de um tutor. Então, existem muitas opções para a família não ficar sozinha e não, às vezes, assumir todo um peso e ter aquela preocupação, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Então, primeiro ponto, essas mães escolarizarem, olharem a sua realidade, verem essas situações da sua casa e se organizarem. Principalmente também, aqui falando com mães, né? Provavelmente as mães também podem se perguntar, e a casa, né? Como que fica a gerência da casa? Porque tem a alimentação, tem roupa para lavar, tem casa para limpar, e onde tem criança, a gente sabe que tem ali o natural, né? A criança que suja, a criança que precisa ser, né, ser alimentada, os brinquedos, a organização do lar. Então, tudo isso vai ter um outro olhar, uma visão diferenciada para conseguir fazer com que o homeschooling aconteça. Por isso que a gente fala que o homeschooling tem que ser um estilo de vida, porque se torna leve, porque daí a família coloca isso na rotina. Esse é o meu horário, esse aqui é o momento de nosso estudo, agora vai ser o momento da limpeza da casa, agora vai ser o momento que eu vou me organizar para sair de casa para ir fazer compras, ir no supermercado, ou as crianças fazerem uma atividade extra, vai fazer um futebol, vai ir na natação, a menina vai no balé. Então, a família vai se estruturar novamente com uma boa rotina. Então, esses são os desafios iniciais para que a família compreenda, né? E pelo que vocês colocaram, achei interessante vocês dizerem que é uma filosofia, é uma forma de viver, porque não necessariamente você vai ensinar só, já começa daí. Você não vai ensinar só naquele horário. Toda forma de viver é uma educação. Porque todo tempo a gente tem algo para ensinar, quando está cozinhando, quando está lavando, já dá para dar inúmeras aulas, né, à medida que você está dirigindo, está andando, falando de velocidade. Então, o tempo todo, né, acho que é essa filosofia, a maneira de viver que engloba. Eu queria até aproveitar e perguntar um pouquinho, então, da rotina, que eu iria perguntar mais para frente, mas queria perguntar, já que nós falamos um pouquinho da rotina, quanto tempo, como que fica a rotina? Quanto tempo dedicado aos estudos? Porque as pessoas falam assim, as pessoas têm essa mente, como você falou, de escolarização, então muitos pensam assim, nossa, eu não tenho como dedicar, imagina, ficar 4 horas e meia estudando com os filhos, então já começa daí, que não é assim. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da rotina, como que é a rotina para quem escolhe essa forma, né, de educar em casa? Bem, a rotina, ela é essencial
para que o homeschooling dê certo, né? Porque toda a família, ela é inserida na educação domiciliar. A educação domiciliar não é só para as crianças, é para os pais também. Então, exige uma rotina até para o ambiente não se tornar um caos, né? E nós sempre gostamos de lembrar que sem disciplina é difícil você construir uma boa rotina. Mas só que a gente não vai criar hábitos já assim, vou começar o homeschooling amanhã, semana que vem já vai estar tudo perfeito. Não. Assim como a disciplina, até ela se tornar hábito, até a sua rotina se encaixar, isso vai passar por várias alterações, né? E assim, a rotina ela vai te ajudar a principalmente organizar o sono das crianças e o sono dos pais, né? A alimentação, a questão do lazer das crianças, que é importantíssimo, né? A questão da higiene das crianças também, né? E horário de estudo, né? Então, a gente colocando esses 5 principais pontos, né? Daí, claro, cada família tem a sua realidade, suas circunstâncias, né? Mas a gente já começa organizando esses principais pontos. E a gente coloca, a gente sempre instrui as famílias para que nunca deixem a flexibilidade de lado. A flexibilidade é importantíssima para as nossas famílias, porque afinal somos famílias, é uma casa de família, não é um quartel-general também, né? Então a gente não vai precisar seguir, nossa, o minuto à risca, o segundo à risca. Não, só que na hora dos estudos, principalmente, o que nós queremos desenvolver nos nossos filhos? As virtudes. E para estudar necessita da virtude da estudiosidade. E sem rotina e sem a disciplina para estudar, é impossível. A criança não vai ganhar gosto pela aprendizagem, os pais não vão. Então, assim, basicamente, tendo uma rotina organizada, aí a mãe vai ser beneficiada, por exemplo. Por que não deu certo a rotina hoje do estudo? Porque era para começar a estudar 8 horas, e a mãe pegou o celular 10 para as 8, foi para o WhatsApp, de repente já estava no Instagram, de repente já estava no Facebook, de repente já estava longe, e quando viu já era hora de fazer o almoço, e a criança ficou lá, né, esperando uma atividade. Então, a rotina clara, objetiva, nos ajuda até mesmo a fazer um exame de consciência, né, para nos organizarmos e ir criando hábitos, né, assim, tendo como metas a serem cumpridas e criando hábitos, né, e criar nas crianças e também nos pais essa virtude da estudiosidade, né, e a rotina de estudos eu vou deixar para a parte falar. Então, né, essa questão da rotina em si, ela é importante para que a gente aproveite bem o dia, né? Como o Diego colocou, a gente às vezes por estar em casa, a gente tem aquele sentimento, né, estar mais relaxado, mais tranquilo, né? Aquela coisa assim, tô em casa, vou colocar minhas pernas pro ar, vou descansar no sofá, vou assistir um filme, né? Então a gente tem esse sentimento em casa, isso é muito bom. Mas aí a gente tem que fazer com que na educação domiciliar a gente consiga se organizar para que as coisas aconteçam. Então, é comum você vai ver numa casa, né, de quem faz homeschooling, ali um mural com os horários, com a rotina, ou tá lá na geladeira, né, colocando ali especificado os horários, o que é feito. E lembrando que no homeschooling a gente tem uma liberdade maior de poder gerenciar esse momento de estudos conforme as habilidades e idade das crianças. Então, a gente não vai fazer que nem a escola, por isso que a gente fala de desescolarizar, porque em casa a gente aproveita muito mais o tempo. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos hoje, ela não vai estudar 4 horas que nem vai ficar lá na escola. 5 anos ela vai ter ali 50 minutos, 1 hora no máximo por dia, porque ainda é muito lúdico, é muita brincadeira, é muitos joguinhos, é muita pecinha, esse processo de alfabetização. Então, é pouco tempo. Então, a família vai se organizar, poxa, eu vou pegar das 8 às 9 da manhã, ele vai estudar com uma criança de 5 anos. Bom, mas agora já é uma criança que já está no fundamental, por exemplo, ali, 6, 7, 8, 9, 10 anos.
Opa, já deu um pouquinho a mais de tempo. Então, ele vai gerir ali 2 horas, 2 horas e meia. Às vezes pode quebrar esse tempo, por exemplo, trabalhar 50 minutos para uma matéria, outros 50 minutos para outra matéria, né? Organizar as disciplinas e vai organizar a semana, por exemplo, o que vai fazer de segunda a sexta-feira? Seria o momento do tempo de aula, né? Então, na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, o que vai fazer? Quais são as disciplinas que vão ser aplicadas? Quanto tempo? Né? E a gente vai olhar a individualidade dessa criança. Por exemplo, essa criança tem um temperamento mais quente. Essa criança tem um temperamento mais frio, né? A gente fala muito dos temperamentos, porque ela tem uma identidade, ela tem uma personalidade, essa criança. Então, quando a gente trabalha de uma forma personalizada, a gente vai entender a linguagem de estudo dessa criança. Né, que muitas vezes as pessoas não compreendem, que a criança ela traz uma linguagem de aprendizado, ou seja, ela transmite a forma que ela realmente absorve o conteúdo. Então vai ter aquela criança que ela é muito mais artística, ela precisa estar ali escrevendo, ela precisa estar desenhando, ela precisa estar colocando algo no papel, ou vai ter aquela criança que ela é mais ouvindo, ela gosta de ouvir mais, e ela vai estar naquele momento já prestando mais atenção no ouvir. A outra criança vai ser mais vendo, então ela precisa ver as coisas acontecendo, ela precisa ver ali os materiais, ela precisa ver a instrução da mãe, e ela vai ver e vai captar. Né? Então tem tudo isso, e tem aquela criança mais talente, mais elétrica, a gente chama muito dos sanguíneos, né? Aquela criança que ela é mais alegria, mais ativa, ela quer brincar, ela quer falar, ela quer comentar. Então a gente vai agir nesse tempo de estudo conforme essa personalidade, conforme esse temperamento. Então tem crianças que às vezes você vai ter que reduzir o tempo para que ela consiga absorver, porque ela se distrai demais. Ou aquela criança que é muito tranquila e ela gosta das atividades, então você vai aumentar mais o tempo. Mas em casa a gente não reproduz que nem a escola, de ficar 4 horas por dia, né? Todo aquele trabalhão. Não, a gente vai gerindo conforme as habilidades e, claro, vai aumentando a complexidade. Então, um adolescente, por exemplo, 13, 14, 15 anos, vai estudar de uma forma diferente do que ele que tenha 6, 7 anos. Né? Então, a gente vai gerindo isso. Por isso que a rotina da família precisa se estruturar conforme as idades das crianças, essas habilidades. Porque daí você pode dizer, não, meu filho, um filho vai estudar de manhã, outro filho vai estudar à tarde. Ou os 3, 4 vão estudar junto, mas cada um no seu quarto. Ou os 3 vão estudar juntos dentro da cozinha. Ou 2 vão estudar naquele determinado momento, enquanto eu tenho um bebê que está dormindo. Então, tudo isso vai gerindo conforme a realidade da família, né? Uhum, muito bem, deu para clarear. E, inclusive, eu penso que um dos benefícios é atender os filhos, cada um na sua personalidade. Porque uma das coisas, né, que a gente vê que acontece muito nas escolas tradicionais é que muitas vezes querem padronizar todos os alunos no mesmo ritmo, no mesmo tempo, da mesma forma, né? Tem muita comparação. E uma das coisas que vocês colocarem muito bem é a gente saber lidar com cada filho. Por isso que é um trabalho, cada um é único, né? Cada filho é único. E para realizar também esse trabalho, eu acho que o Diego vai poder responder para a gente, é sobre a questão das leis, que eu acho que essa é a primeira pergunta que os pais mais fazem, isto é legal? Isso está certo? Como que fica, né, com a questão da formação? Muitos pais priorizam os diplomas, a parte acadêmica. Então, fala um pouquinho para a gente, Diego, a parte aí de leis, o que é legal, como que funciona isso, né? Vamos pensar, tirar as dúvidas aí de muitos pais. Ótimo. Esse tema é muito importante, né? Como já, assim, pontuei no início, na minha primeira fala, a educação das crianças é uma obrigação dos pais, né? Antes do que um direito, é uma obrigação, é uma grave, né? O Código de Direito Canônico da Igreja Católica, ele define muito bem, eu gosto muito de usar essa definição, porque lá ele fala, né? Que a educação das crianças é uma gravíssima obrigação dos pais. É gravíssima porque realmente é muito valiosa e é necessária, né? Gravíssima mesmo. Gravíssima obrigação dos pais. E realmente, então, nós pais temos esse direito natural. Como falei já anteriormente, é uma questão
de que a família tem a primazia na educação dos seus filhos. Isso tem que ficar muito claro para todos os pais. Atualmente, muitas famílias não se dão conta disso, que a família tem a primazia na educação e na criação dos seus filhos. Porque, afinal, a criança nasce na família. Ela vem ao mundo através da família. É a mãe que dá à luz à criança, não é o Estado. O pai que é o pai dessa criança, não é o Estado. O Estado não é pai de ninguém, né? Então, isso tem que ficar muito claro. E nós, principalmente nesses últimos séculos da humanidade, e no Brasil acentuou demais nas últimas décadas, nós somos assim, incentivados desde pequenos a sempre esperar que o Estado nos conceda algo. A pátria educadora venha nos educar. Eu quero segurança, eu vou esperar do Estado a segurança. Eu quero saúde, eu vou esperar a saúde do Estado. Eu quero educação, eu quero que o Estado me dê educação. E o homeschooling, né, tem que ficar muito claro, é um direito natural dos pais. Os pais têm essa liberdade e nós precisamos defendê-la. A liberdade nós já temos, só que nós precisamos defendê-la porque tem muita gente interessada em retirar totalmente a liberdade dos pais e ter total controle sobre seus filhos, sobre as crianças da nossa pátria, né? Então isso tem que ficar muito claro. Então, o homeschooling ele é um direito natural. Direito natural desde que o mundo é mundo, né? A família tem a primazia na educação dos filhos. Isso vai nortear tudo que a gente precisa agora. Ok, entendi. A homeschooling é um direito natural, os pais têm a primazia na educação dos seus filhos. Essa primazia nos dá essa liberdade de escolher a melhor forma de educarmos os nossos filhos. Por exemplo, se eu quero o apoio de uma escola para a instrução dos meus filhos, eu tenho essa liberdade hoje de escolher uma escola pública ou uma escola particular, uma escola confessional. Os pais têm essa liberdade, né? Porque é um direito natural, né? Os pais poderem escolher. E também como tem o direito de optar em continuar em homeschooling, né? Continuar educando seus filhos em casa. Isso tem que ficar muito claro. Agora, uma problemática atual, né? Porque daí, sim, muitas vezes na mídia sai lá uma mentira, uma falácia que o homeschooling é ilegal, o homeschooling é inconstitucional. Isso é mentira. Isso é mentira, independente quem esteja falando. É uma mentira. Isso tem que ficar muito claro. O homeschooling não é ilegal no Brasil, porque se fosse ilegal seria um crime. E não há crime. Existe o crime de abandono intelectual no Brasil. Isso sim. Está lá no Código Penal 246. Abandono intelectual. Coisa que é totalmente avessa, totalmente diferente de educação domiciliar. E nossos filhos, muito ao contrário de abandono intelectual, estão muito bem, né? Hoje podemos considerar abandono intelectual muitas das crianças, podemos dizer a maioria, que ficam na escola durante 13 anos e saem de lá analfabetas, não sabendo interpretar uma fábula, não sabem interpretar uma fábula da cigarra e da formiga. Saem analfabetas. Isso sim é abandono intelectual. Um adolescente com 15 anos terminando o 9º ano, ou um jovem já terminando o ensino médio, não sabendo a tabuada. Isso é abandono intelectual, não sabendo triviais. Então, realmente, nós temos que ter isso muito claro, né? No Brasil, nós estamos, como associações, lutando por uma regulamentação. Isso tem que ficar... E aqui, para que serve essa regulamentação? É justamente para ter as avaliações e as provas dos nossos filhos reconhecidas. Somente por isso. Só para ter uma normatização perante o Estado. Porque, atualmente, né, o ordenamento jurídico brasileiro ele é composto, né, pela Constituição, os tratados internacionais, e ele tem as leis ordinárias, que daí temos ali o ECA e a LDB. Então, a LDB ela vai dar todas as instruções para as escolas, as normativas de como as escolas têm que atuar na relação de avaliação das crianças, certificação das crianças. E para os homeschooling, para as famílias homeschoolers, não tem essas normatizações. Então, por isso que, por exemplo, a parte citou, né, nosso filho hoje, ele vai ter que esperar concluir 18 anos para fazer a prova do ENSEJA. Então, é uma burocracia. Então, a regulamentação no Brasil hoje é só para regular, para ter normas, para
diminuir essa burocracia em relação ao homeschool. Porque hoje nós estamos muito presos somente ao enseja, né? E acaba criando um vácuo, um limbo jurídico, porque no Brasil o direito, né, ele passa por uma crise. Nem vou citar aqui, né, toda a problemática, mas é muito visível que a justiça brasileira passa por uma crise, né, moral principalmente. Então, nós, famílias, temos que resistir. Nunca foi um crime fazer o bem, né? O bem precisa ter a liberdade para existir. O bem comum, né, a busca do bem comum não é crime. Educar uma criança não é crime. Os pais cuidar e proteger os seus filhos não é crime. Isso tem que ficar muito claro. O homeschooling não é crime, né? O homeschooling teve um caso de uma família do Rio Grande do Sul que subiu até o STF. E aqui que tem uma problemática em relação a todos os outros países da América Latina, porque na América Latina nenhum caso de homeschooling subiu até o STF. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma família queria fazer homeschooling, vou ser bem breve, né, o relato. Aí pediu na Secretaria de Educação para fazer homeschooling, a Secretaria falou, não, a criança não pertence aos pais, pertence ao Estado, você é obrigado a matricular os filhos na escola. O pai recorreu na justiça, porque, não, a criança não pertence ao Estado, eu sou o pai, né? É a minha família que é responsável por ela. E queremos educá-la em casa. Aí, o Estado não reconheceu, né? O Estado do Rio Grande do Sul. Então, o caso, o pai foi recorrendo, subiu ao STF. Aí, em 2018, subiu e chegou no STF em 2015. Em 2018, saiu um julgamento, que daí teve repercussão geral. O que significa isso? Vale para todas as comarcas brasileiras, do Acre até o Rio Grande do Norte, até o Rio Grande do Sul. Em todo o território nacional, vale esse julgamento como jurisprudência. Então, assim, se chega um caso de denúncia de homeschooling, os promotores, os juízes vão analisar essa jurisprudência antecedente, né? E lá, o ministro Alexandre de Moraes, no acórdão de 2018, ele vai falar que o homeschooling é constitucional, porém, necessita de uma regulamentação vinda do Congresso Nacional, porque não há direito subjetivo da criança, do aluno e da família à educação domiciliar. Esse direito público subjetivo significa aquilo que eu falei das normatizações escolares. Por exemplo, as crianças que estão nas escolas, elas têm o direito público subjetivo de ter uma meia entrada no evento cultural, meio passe para andar nos transportes, né? Enfim, vários benefícios. Ela tem o direito público subjetivo de ter as avaliações regulares nas escolas, sendo reconhecidas do primeiro ano, do segundo ano, terceiro ano, e assim por diante. Coisa que o homeschooling não tem atualmente por esse vácuo jurídico, vácuo legislativo, na verdade. Então, as associações lutam por essa regulamentação justamente para dar esse direito público subjetivo, gerar essas normatizações para acabar com essa perseguição, né, de muitos opositores ideólogos, né, porque apenas perseguem as famílias por ideologia, né? Então, assim, não tem... As crianças estão bem, né? Assim, esmagadora parte dos casos de homeschooling, né? Sempre as crianças estão bem, sempre as crianças não estão em abandono intelectual, os pais têm uma vida organizada, uma vida estruturada, não configura abuso contra as crianças, muito pelo contrário, mas mesmo assim elas são intimidadas, são humilhadas, são perseguidas, são tratadas como bandidas, muitas vezes, né, nesses ambientes, Ministério Público, o Poder Judiciário, né, e são intimidadas, realmente, a matricular os filhos na escola, porque para eles é um caminho mais fácil, né, assim, tá um ECA, a matrícula obrigatória, então deixa de lado o Tratado Internacional que garante o homeschooling, deixa de lado a Constituição que garante a primazia da família na educação dos filhos, deixa de lado essas leis superiores, vamos só pegar essa lei ordinária aqui e uma interpretação pessoal do julgamento do STF, e aí dificulta a vida da família, né? Então as famílias têm que ficar lutando para fazer homeschooling muitas vezes no Poder Judiciário. Enquanto não vem a lei, aí esse vai ser o caminho de vitórias das famílias, lutar no Judiciário, né? Existem várias possibilidades. Mas aqui não quero... eu falo isso porque essa é a realidade no Brasil, né? Então, 90% das famílias no Brasil, 90% nunca teve nenhum problema. Então, isso é motivo de ânimo, né?
10% teve denúncias, mas assim, por desconhecimento, muitas vezes, e por preconceito. Então, até mesmo, esse é um dos motivos que eu desde já agradeço a senhora pela sua sensibilidade ao tema, porque quanto mais pessoas saberem o que é de fato o homeschooling, acaba esse preconceito, essa mancha, essa caricatura fantoche criado, né, contra a educação domiciliar, né, como fosse algo ruim para as crianças, ruim para a sociedade, né? Pelo contrário, o homeschooling é um benefício para toda a nossa sociedade, né? E a questão da regulamentação é mais uma questão de tempo aí que a gente precisa. Já conseguimos a aprovação na Câmara dos Deputados, na Câmara Nacional, né? Em 2022. Agora o projeto de lei está no Senado Federal, já teve na Comissão de Educação, já teve audiências públicas, agora tem tudo para ser votado o projeto de lei na Comissão de Educação do Senado, depois vai ao plenário do Senado para ser votado por todos os senadores, e aí vai para o presidente da República, né? E posteriormente vem as normatizações através do MEC, Secretaria Estadual e Municipal de Educação. Então, ainda tem um longo processo para essa normatização burocrática do homeschooling. Mas o homeschooling em si, a realidade é que ele é um direito natural. E os pais, principalmente os pais, precisam defender esse direito e lutar para defender a sua liberdade, né? Porque, afinal, a liberdade a gente não conquista, a liberdade a gente defende, né? Se a gente tem que conquistar a liberdade é porque significa que a gente já perdeu, né? Então, realmente, é algo que a gente já, nessa questão da educação, décadas atrás nossos antepassados até mesmo, né, nossas antigas gerações, não tomaram cuidado devido e o Estado invadiu muito o seu papel, né, na educação das crianças, porque o Estado não tem um papel educativo, né? Quem educa, para o Estado as crianças são apenas um CPF, apenas um registro. Para nós pais, um ser humano. É ali que eles têm uma pessoa de corpo e alma, e é ali que ele é amado, é ali que ele vai ser formado, e é ali que ele vai ser cuidado, né? E essa é a realidade, tá bom? Muito bem. Ô, Diego, então, aproveitando e fazendo esse resumo do que você falou, né, para algumas outras pessoas que entraram aí, o homeschooling, né, para ficar claro, não é crime, não é crime no país. O homeschooling ele é um direito que os pais têm, né? Segundo a Constituição do nosso país, tem artigos na nossa própria Constituição que fala que a família ela tem o poder sobre os filhos de decisão, né? A família, na própria Constituição, fala que a família ela é a base da sociedade, ela precisa ser protegida pelo Estado, não atacada pelo Estado. Está lá na nossa Constituição, ela tem que ser protegida. E na própria Constituição fala que a família, os pais, eles têm o poder o dever de educar seus filhos. Então, dentro disso, o homeschooling não é crime. E também um outro detalhe é que, com relação à escola, a escolarização, todo lugar precisa de normatização. Precisa de regulamentação. A minha profissão é regulamentada, onde tem as regras. Todas as profissões são, todos os lugares, instituições precisam de seus órgãos de regulamentadores. E a escola já tem. O homeschooling não tem essa regulamentação para diminuir essa burocracia. Então, é isso que se está buscando no homeschooling, para diminuir a burocracia. Agora, imagina se fosse tudo mais fácil, né? Se a escola trabalhasse em parceria com a família estivesse, né, cuidando dos filhos, fazendo as atividades, aí ia para a escola, pegava uma atividade, já comprovava, né, que aquele aluno concluiu, seria tudo muito fácil. E até porque a gente precisa até dizer que, como você falou, né, nós estamos vivendo uma época muito difícil, onde o direito tem virado muita obrigação. Então, nós temos o direito, por exemplo, de colocar o filho numa escola particular ou pública. A gente tem um direito. O que é direito? Direito, eu tenho o poder de escolher. Mas o nosso país tem mudado muito a questão do direito. Está virando obrigação, né? Fala que é direito, mas nós temos obrigação. E isso não está na nossa Constituição. E é isso que nós temos que brigar. Se nós temos o direito de escolher
né? Eu, como terapeuta familiar, eu defendo muito a família. Então, se a família tem o direito pela Constituição, nós temos que lutar por isso. Né? O direito de colocar o filho na escola particular, pública, se quer a educação domiciliar em casa, é nosso direito. E é o que vocês, né? Tem gente aí na ponta da linha que está lutando lá na frente, né? Então, vocês estão de parabéns por isso. E aproveitando, né, que você falou aí um pouquinho das leis, você tem ideia do que são os maiores mitos? Você já falou aí de alguns, né? O mito de que homeschooling é crime, mito de que... Um outro mito que eu já ouço falar muito mas fazer a educação domiciliar em casa, a criança perde a sociabilização, né? De conviver com outras crianças, porque tem teóricos na pedagogia que falam que a aprendizagem é baseada na socialização das crianças. Então, isso também é um mito, porque a criança, por estar em casa, ela não significa que ela está segregada. Por estar na família, a família convive em muitos lugares e a criança continua, né, tendo esse contato com outros. Você sabe de mais alguns mitos, né, que as pessoas falam a respeito do homeschooling? Bom, então, na verdade, esses são os principais, né? Essa questão da socialização, que é um grande mito, onde que a gente já precisa desmistificar para dizer que as crianças não estão em prisão domiciliar. É educação domiciliar, é uma família, né? Hoje a gente sabe que a nossa sociedade ela é muito ampla, então não tem como uma criança ficar trancada, presa dentro de casa. Então eles acham que se a criança não for para a escola, ela vai ficar trancada. E a gente já viu assim muitas piadinhas, muitas chargezinhas dizendo que a criança lá trancada, acorrentada no pé da mesa, né? Então isso não existe, né? A gente sabe que o crime de abuso e todas essas questões já está previsto. Já tem ali, o próprio Conselho Tutelar já faz essa triagem, esse trabalho de defesa a essas famílias. A gente sabe que não tem como viver em cárcere privado, né? A gente é uma família comum. Então, um dos grandes mitos fazer esse estigma, né, no caso, essa ferida nas famílias, dizendo que as famílias não têm capacidade, que as famílias são abusadoras, que essa criança vai sofrer, que essa criança não vai ter amigos, que essa criança vai ficar trancada. Então, tudo isso que a gente combate, porque é um preconceito, né? É um preconceito porque elas não conhecem muitas vezes a realidade do que é uma família educadora. Por isso que a gente faz esse trabalho como Educando para o Céu, de mostrar que os nossos filhos estudam, que fazem atividades extras, que tem um grupo, que tem uma associação, que a família não está sozinha. Até hoje a gente fez uma postagem sobre os COPs, né, que seriam as comunidades, os grupos de apoio, onde que a gente se encontra, onde essas crianças trocam experiências. E eu gosto de falar para as famílias que, na verdade, nós estamos livres, né? Porque nós não estamos presos, nós não estamos amarrados a um sistema escolar, a regras e horários lá daquela instituição. Não, a gente tem liberdade. Então, se hoje eu quiser trabalhar no museu e na biblioteca, organizar a minha rotina para fazer um passeio cultural, para fazer um passeio geográfico, eu pego as crianças e vou. Eu não tenho essa questão de estar presa a uma regra, a uma instituição. Não, eu tenho essa liberdade. Então, as crianças, na verdade, elas têm uma aprendizagem mais livre, onde que nós vamos organizar isso de uma forma diferente. Então, essa questão do mito da socialização, o mito que a criança vai ficar presa em casa, o mito que a criança não vai ter amigos, isso é uma grande mentira. E isso faz muito mal às famílias, porque nós somos tratados como criminosos. E o primeiro ponto, se vocês acompanharem a questão dos políticos, audiências públicas, é sempre falando da família como mal. Porque é na família que acontecem as coisas erradas, é na família que a criança é isso. Até a senhora, como terapeuta, sabe que existem também muitas problemáticas na família. Sim, a gente não pode esconder isso, mas é uma família desestruturada, é uma família com problemas. Então, uma família com problemas, ela não vai conseguir fazer homeschooling, ela não vai optar pelo homeschooling, ela vai deixar na escola, porque ela já está passando por dificuldades, às vezes, psicológicas, financeiras. E tem gente que fala, mas o homeschooling é só para elite, é outro mito. O homeschooling é só para rico que tem condição. Não, o homeschooling é para famílias comuns
que estão se sacrificando pelos seus filhos, tanto que nós, a nossa realidade, nós temos aqui né, uma estimativa só em Santa Catarina de mais de 3 mil famílias. No nosso grupo, nossa associação, a gente soma aí, a gente tem um contato com mais de 600 crianças, fora as famílias. Então, assim, é muito grande essa rede. Então, assim, nós só vemos o quê? Famílias comuns de pais trabalhadores que trabalham para ganhar o pão de cada dia, que pagam aluguel, que têm um financiamento, que estão ali lutando para conseguir comprar seus materiais, que estão se dedicando, que muitas vezes tem mais filhos, a família é numerosa, então é mais difícil ainda colocar numa escola, porque vai ter um gasto muito maior. O homeschooling tem essa economia para a família, querendo ou não, porque se tem mais filhos, tu pode aproveitar mais os materiais. Então, tem tudo isso. Então, esses mitos que vão colocando em cima das famílias é muito injusto. É muito preconceituoso. Por isso que a gente sempre fala, conheça de fato uma família educadora, participe, veja como que é na prática para que esses mitos caiam por terra, né? Então, que homeschooling é crime, mito da socialização. A socialização é um mito mundial, assim. Nos Estados Unidos, onde já há regulamentação há mais de 30 anos em todos os estados, nos 50 estados nos Estados Unidos, lá ainda eles batem nessa tecla da socialização, né? E coisa que, por exemplo, um século atrás não fazia nem sentido. Por quê? Porque as famílias eram mais numerosas. Então, um dos motivos que bate nessa tecla da criança ser obrigada a ir para a escola é porque em muitos locais no mundo, principalmente na Europa, que a gente já é muito visível, mas o Brasil está caminhando para isso também, é que as famílias deixaram de ter filhos. Então, tem um filho, dois. Eu sou caçula de 10. Se alguém falar para minha mãe, teus filhos têm socialização, precisam ir para a escola, seria absurdo, não faria nem sentido, né? Porque a socialização que acontecia com 10 filhos em casa, meu Deus, tem todos os temperamentos, todas as personalidades possíveis ali. Então, realmente, esse é o principal mito mundial. A questão do mito de que os pais precisam ter formação superior para fazer a educação domiciliar, estudos científicos já feitos nos Estados Unidos e no Canadá, aí com décadas já de pesquisas, né, já comprovam que o fato do pai e a mãe ter ou não ter curso superior não influencia na qualidade de educação dos filhos, não diferencia. Tem filhos que os pais não têm formação superior e são tão bem informados quanto aqueles pais que têm formação superior, né? Então, não influencia. Então, é mais um dos mitos, né? Não, precisa ter formação superior, então, para fazer homeschool. Aí a parte já pontuou os outros, né? Que é para elite, né? Por exemplo, essa questão é que a gente sempre, na vida política, sempre a gente está no meio de guerras de narrativas, de semânticas, né? Então, por exemplo, os mesmos que acusam no Brasil que o homeschooling é para elite, são os mesmos políticos que, assim, não baixaram a guarda para colocar no projeto de lei um artigo que os pais precisam ter formação superior. Tipo, os mesmos que falavam que queriam colocar o homeschooling como só para elite, foram os mesmos que conduziram o homeschooling para ficar só entre os 17% da população adulta que tem formação superior no Brasil. Então, nós, enquanto associações, lutamos para que fosse flexibilizado aquele artigo que assim não se tornasse impeditivo. Então, hoje, uma família que não tem formação superior, se for regulamentado, ela pode estar cursando, seria uma opção, né, algum curso superior, ou ela pode escolher um preceptor, né, um professor para ser responsável pelo seu homeschooling, né? E isso seria muito fácil, por exemplo, nossa associação tem vários professores para indicar para as famílias aí nessa questão. Então, a gente já sempre é uma luta para tirar os pontos impeditivos, né, nessa arte da política que é a arte do possível, né? Então, a gente não vai... E um dos mitos também é acreditar que no contexto atual nós vamos ter uma lei ideal. Tem gente que fica idealizando algo que vai ser assim maravilhoso. Gente, nunca teve vida fácil para ninguém. Nenhuma fase da história humana teve vida fácil. E não vai ser justamente na nossa época que vai ter vida fácil. Ninguém prometeu vida fácil para ninguém, né? Então nós temos que tomar as nossas responsabilidades, assumir a nossa adultez, deixarmos de ser adolescentes de 30, 40, 50, 60 anos, né? E ter coragem para tomar decisões difíceis.
e principalmente quando se trata de proteger os nossos filhos. E é bom falar, né, deixar claro aqui também que nós temos que defender realmente a família. Porque, gente, a coisa é tão sutil, porque hoje o que está se falando é muito contra a família, né? E a gente tem que começar a ficar atento, mas por quê? Parece que estão construindo, né, um monte de falas assim que a família tem abuso, que a família tem isso. Claro, né? Não estou dizendo que não tenha, principalmente eu ainda que atendo muitas famílias. Realmente, mas tem um interesse nisso. O interesse é tirar da família o poder de educar filhos. Então, esse é o principal que nós temos que lutar pelos esses direitos. Esses sim são direitos que nós temos de educar nossos filhos. Quem quiser educar na escola, quem quiser educar em casa, cada um tem as suas funções, né? Mas isso é um direito que nós temos. Então, é muito sutil a desconstrução, né, da família, para que um dia fale, olha, gente, chegamos no nível da família, agora não tem condições, agora tem que passar para o Estado, porque o Estado é super capaz. E a gente sabe que não é. E aí, para finalizar, já vi algumas perguntas aqui na live e tem um tanto de gente aqui também que está interessado em como começar o homeschool. Então, eu queria finalizar aí essa minha última pergunta aí, né? Para vocês falarem o que esses pais precisam fazer para iniciar o homeschooling, como fazer, né? Certo, né? Mais uma vez a gente agradece, né, doutora Ana, pela essa oportunidade, para que a gente possa conversar, né, explanar mais sobre o homeschooling, que para nós é uma grande alegria, é o que a gente vive, a gente respira, né? O homeschooling aqui 24 horas por dia. E o que eu quero dar de recado, né, de uma orientação para as famílias, principalmente para as mães, é dizer que elas têm capacidade sim, que é possível sim elas darem uma boa instrução para os seus filhos, né? Não deixem que os outros, o externo, coloque um estigma dizendo não, você não é capaz, você não consegue. Não, as mães conseguem sim, elas vão conseguir e é possível o homeschooling, né? Então, nesse contexto, eu digo que tem que estudar, tem que se preparar, tem que entender esse processo, que quanto mais orientação a família tiver, mais segura ela vai estar, porque sempre é aquele medo, né? O medo do desconhecido, mas eu tenho medo, aquele friozinho na barriga, que é natural quando a gente vai colocar uma nova empreitada na nossa vida, um novo trabalho, uma nova decisão, sempre dá um friozinho na barriga. Então é normal a gente sentir esse medinho. Mas por quê? É algo novo que a gente não conhece. Mas quando a gente estuda, se dedica, começa a entender de fato o que é o homeschooling e as possibilidades, pronto, isso cai por terra e a gente se sente seguro. Então é esse o nosso trabalho. Como Educando para o Céu, é o trabalho das associações, onde quer trazer o quê? Segurança às famílias, conhecimento, instrução, tanto na parte jurídica como na parte pedagógica, mostrando para as famílias, olha, não fiquem sozinhas, nós estamos aqui estendendo a mão, nós estamos aqui para ajudar, para te orientar, né? Porque o que a gente vê hoje, que às vezes acontece, é que a família ela fica perdida, porque ela acompanha muitas famílias, muitas informações, muitos materiais, ela não sabe por onde começar, o que ela tem que fazer, e ela fica muito perdida. Então, o quê? O caminho seguro é o quê? Quem já está trilhando, quem tem experiência, né? Principalmente esse trabalho grandioso das associações, que já são muitos anos no Brasil. E também o trabalho que é feito, né, por exemplo, de famílias que são experientes, né? Assim como a minha família. Né? Nós temos outras famílias que são experientes no homeschooling, que têm aí 10, 15 anos, 20 anos de homeschooling, que já educaram seus filhos em casa, que já passaram por todas as etapas, por todas as idades, né? Então, esse também é um trabalho que eu faço de consultoria. Nós temos os nossos materiais, nós temos cursos, nós temos aulas bem baratinhas, onde que tem ali sobre o panorama do homeschooling no Brasil. Temos um documento também que a gente fez de perguntas e respostas sobre o homeschooling, que também é muito simples, acho que está R$5, assim, só para ajudar, para expandir mesmo, para as famílias colocarem ali ó, as perguntas e as respostas. O que é, qual ponto? A gente até passeou um pouquinho aqui sobre esses pontos, né? A socialização, organização, rotina, materiais e tal. Então, a gente tem um documento que a gente tem, assim, nesse sentido, para
clarear para as famílias nesse início, né, para elas começarem a estudar, entender. Tem muitos livros também, nós temos uma lojinha que a gente indica livros, nós temos lá, acho que mais de 20, 30 livros só sobre homeschooling, onde que a gente indica de tanto homeschooling no Brasil, livros que são fora do Brasil. Então, ali, comprar um livro, estudar de fato, ler, se dedicar. Daí, se tiver realmente mais dúvidas, né, ver uma consultoria, marcar um horário, vamos sentar, vamos organizar para entender a realidade de cada família. O Brasil é muito grande. A realidade de Santa Catarina é uma, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais é outra. Então, a gente entender essas realidades, né? Então, fica esse o nosso convite. As famílias não ficarem sozinhas e nós estamos aí para ajudá-las nesse processo. Muito bem. Quer acrescentar, Diego, alguma orientação para aqueles que estão querendo começar? Uma das principais dicas, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, se você fosse morar hoje nos Estados Unidos, fosse conversar com qualquer família, a principal dica é faça parte de uma associação, né? Busque entender essa parte legal e jurídica da sua localidade, porque lá cada estado tem uma legislação própria, né? Diferente aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil também fica esse mesmo conselho. Busque uma associação, né? Busque quem já tem todas essas informações e que está lutando pela causa, né? Informações seguras, né? E é muito importante porque, assim, mesmo que você, apesar de ter vários benefícios, né, que todas as famílias ali vão usufruir, mas apoiando as associações, você vai estar apoiando principalmente aquelas famílias que mais precisam, né, de ajuda, principalmente aquelas famílias que estão lutando, né, dando a sua cara a tapa no poder judiciário, né, lutando por seus direitos. E hoje no Brasil, infelizmente, tem famílias que estão lutando no poder judiciário para poder continuar na educação domiciliar. E é justamente apoiando as associações que você vai estar apoiando na luta em prol dessas famílias também. E cada caso positivo que vai tendo no poder judiciário é uma maravilha para todos nós, né? Então, tem um grande peso. Então, nós aqui, enquanto a FESC, já conseguimos vários casos positivos no Conselho Tutelar, no Ministério Público. Vários promotores já, inicialmente, eram contrários ao homeschooling após a família se apresentar, a família basicamente dar uma aula de homeschooling ao promotor, né? O promotor vê que a família faz parte de uma associação séria, organizada, que tem apoio entre as famílias, que tem apoio pedagógico, que tem apoio jurídico. É outra visão. Então, já conseguimos sensibilizar vários promotores, não só apenas em Santa Catarina, em outros estados também, e no Poder Judiciário também. Já teve juízes que já se sensibilizaram com a causa, viram que realmente não tem crime algum, o que essa família está fazendo é maravilhoso e conceder o direito a essas famílias. Então, são várias lutas em prol da educação domiciliar no Brasil, né? E apoiando as associações, você vai estar apoiando todas essas lutas, tá bom? Então, não fiquem sozinhas, famílias. Venham conosco. Então, foi muito bom, né? Foi muito esclarecedora ali essa live e ficou muitas informações. Então, aquelas pessoas, a gente depois pode compartilhar essa live com outras pessoas, né? Mas a conclusão é, não faça nada sozinho. Ninguém vive sozinho. Então, não é por ser educação domiciliar que você vai ficar sozinho, pensando o que eu vou dar. Não é assim, não, gente. Então, a gente tem que procurar, sim, em todos os lugares. Então, você vai procurar uma associação. Aqui nessa live já ficou aqui o contato, né, desse casal que já trabalha. Eles podem indicar alguém na sua localidade, né? A gente vê aqui que essa live, tem gente aqui, teve gente aqui do interior de São Paulo, né? Tem gente aqui, Palhoça, Sergipe. Então, o pessoal foi colocando aí, eu fui vendo. Então, assim, se informe com quem está aqui. E eles, com certeza, vão indicar um lugar, né, próximo para você, que não dá para ficar sozinho. Teve uma mãe aqui que colocou, que ficou admirada com um filho de 1 mês, o avanço que teve. E uma outra mãe colocou também que o medo é quando vai começar, esse medo que tem de não fazer a matrícula do filho numa escola. Como nós temos esse hábito, esse costume, com certeza, imagina, você chegar ao ano, seus colegas todos, qual escola que você matriculou? Qual escola? E aí você virar e falar, não, meu filho não está em nenhuma escola, está em casa.
Então, é uma mudança muito grande, né? E com certeza dá esse frio na barriga de pensar assim, ai, será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? Então, é mais uma opção para você, mas saber que, estando em casa, os filhos também vão aprender e vão ser assistidos. Tem uma mãe aqui perguntando, indique livros do 6º ano de matemática e português. Vocês têm algum aí para falar para esses pais? Ou eles depois entram em contato, né, com vocês? Ai, certo. Não, essa questão de materiais a gente tem nos nossos destaques salvos ali no nosso Instagram, tem postagens, a gente sempre está falando, né? Só que também tem que olhar que é uma questão muito pessoal, tem que saber a idade da criança, quais são as habilidades, o que a família quer esse material. Às vezes tem essa ânsia das mães de querer material, 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 que nem a escola, e não é assim, né? É diferente. O homeschooling ele começa pelas pessoas, não começa pelos materiais. Muitas vezes as mães se frustram porque tira da escola, o filho está lá na 6ª, na 7ª série, aí vem para casa, a mãe já compra o material para aquela faixa etária. Só que dela vai ver que o filho não sabe a tabuada. Daí o filho vai ter que voltar lá atrás, fazer conteúdo de 2º, 3º ano para recapitular. Então, aí vem as frustrações, né, por ter começado pelos materiais e não pelas pessoas. Então, homeschooling não se começa por materiais e apostilas, se começa primeiramente pelos pais, depois o conhecimento das pessoas, dos filhos, olhando a sua realidade e suas circunstâncias, para daí sim escolher o material adequado conforme a maturidade do seu filho. A educação domiciliar é uma educação personalizada, não é uma educação escolarizada. Então, isso é muito importante. Eu agradeço a todos vocês aí que acompanharam. Eles deram muita orientação aqui. E aí a gente vê, né, que é tanto mito. Por exemplo, eu atendi aqui no consultório, essa semana mesmo, uma aluna, uma menina do 7º ano. Ela não sabe ler, não sabe escrever. Então, a gente vê assim que não é o fato de estar numa escola que está garantido, né, a educação. É um trabalho, precisa ver. Eu fiz uma live a semana passada sobre os transtornos, as dificuldades, as limitações, e cai no que você falou. Primeiro, a gente tem que ver como é esse aluno, esse filho. Depois é que a gente vai preparar o material. Porque se ele tem alguma dificuldade, se ele, né, tem facilidade, tem que trabalhar em si. Então, não é padronizado, gente. É um trabalho artesanal. O trabalho dos pais aí é artesanal. Cada um tem que fazer o seu. Então, gente, não se preocupe. Tem aí a live, tem o Instagram deles aí, vocês podem depois entrar em contato. Então, encerrando a live aqui, né, com vocês, eu gostaria que vocês dessem aí as últimas orientações, as despedidas, que palavra final vocês têm a nos dizer aqui para encerrar nossa live. Certo. Então, a gente agradece a todos que estiveram aí conosco nesse período, bem meio-dia, né, com muitas crianças, muitas famílias. Muito obrigada, né, pelo carinho de muitas famílias com a nossa família. A gente se sente muito lisonjeado, né. Obrigada mais uma vez, doutora Ana, por essa oportunidade. Seguimos juntos, né, precisando de alguma coisa, a gente está à disposição, dúvidas, questionamentos, né, que às vezes agora vai começar a surgir das famílias, né, a gente segue à disposição para, às vezes, orientar, responder dúvidas, perguntas, mas fica o nosso incentivo, que é possível sim fazer homeschooling no Brasil, que é uma realidade imparável, né? O homeschooling, a gente gosta de colocar aqui, o homeschooling já é uma realidade imparável no Brasil. Tem muitas famílias, às vezes as famílias acham que não, mas às vezes tem famílias na sua cidade, tem muitas famílias que às vezes ficam ali né, escondidinhas, ficam ali quietinhas, mas porque estão vivenciando de uma forma mais prudente, mas quando você vai ver, elas fazem um trabalho muito grandioso. Então, eu convido a todas a conhecerem mais o trabalho das famílias, das associações, dos grupos, para que vocês possam se identificar. Será que o homeschooling é para mim? Poxa, eu vou ver, vou conferir, vou analisar, vou ver como é o desenvolvimento dessas crianças, né, no homeschooling, como que elas estudam, como que elas fazem para se formarem, como que elas fazem português, matemática, história, música, e ali vocês conhecerem um mundo novo, né? Então essa é a minha dica aí, conheça o mundo novo que é o homeschooling. A minha mensagem de encorajamento, famílias, não tenham medo, né? É uma obrigação, independente se você vai colocar seu filho na escola ou vai fazer homeschooling, você, pai e mãe, você tem a obrigação de bem educar o seu filho. O seu filho, a sua criança, é um tesouro de nossa pátria.
Assim como os meus filhos também são um tesouro. Então, é nossa responsabilidade, primeira, cuidar e proteger desse tesouro. E principalmente ir lapidando, elevar, né? Educar significa elevar também, né? Então, coragem, famílias. Deus te deu esses filhos, Deus dá todas as graças necessárias para você criar e educá-los também. Então, contem conosco, estamos juntos, o homeschooling é imparável na nossa nação. Não tenham medo. Amém, que dê certo. Muito bem, quero muito agradecer vocês que tiraram um tempinho aí para fazer nossa live, o pessoal que entrou, quero agradecer. Agradeço muito o tempo que vocês tiveram e a gente vamos se comunicando aí. Tá bom, gente? Agradeço muito vocês. Um abraço, viu? Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchauzinho. Tchau, beijo. Tchau.